Eu confiei no homem errado. Atravessei o oceano por ele. Deixei tudo para trás. Mas acabei ancorada em um pesadelo. As coisas começaram a mudar. Silêncios longos demais. Respostas atravessadas. Histórias que não fechavam. Então, quando a verdade apareceu, e quando eu finalmente entendi o que ele planejava, já não havia mais saída. Ele dobrou o meu corpo, quebrou o que fosse necessário, para que eu coubesse em uma mala de couro e para que eu fosse despachada como carga para o nada. Meu nome é Antonieta, e isso é o que eu não pude contar. O ano era 1925, quando o oceano se tornou o meu único caminho. Eu tinha 20 anos e o coração cheio daquela coragem ingênua que só os jovens possuem. A bordo do navio que cortava o Atlântico, vindo da Itália, o mundo parecia se abrir em um azul infinito. Foi ali, entre o balanço das ondas e o sal que grudava na pele, que eu conheci Giovanni. Era fácil conversar com ele. Havia uma segurança no jeito como se expressava, como se soubesse exatamente o que queria da vida. Ele dizia que estava indo em busca de oportunidades, de fortuna e que o futuro estava do outro lado do mar. Já eu estava viajando para rever minha mãe, sem imaginar que aquele encontro mudaria o rumo de tudo. O que começou como conversa virou companhia constante. E quando percebi, já existia algo ali que parecia maior do que uma simples coincidência de viagem. O namoro floresceu sob o luar do convés, entre confidências sobre o futuro e o medo compartilhado do desconhecido. Minha família, no entanto, via através do brilho nos meus olhos o que eu me recusava a enxergar. Há algo de sombrio na pressa desse homem, diziam. Meus pais não aprovavam a união. Sentiam que a segurança que ele oferecia era uma fachada fina, prestes a quebrar. Mas eu, imersa na minha própria narrativa romântica, escolhi ficar. Escolhi ele e deixei para trás os avisos, as preces da minha mãe e o solo conhecido para emigrar para o Brasil, onde Giovanni dizia que construiríamos o nosso império particular. Chegamos ao Brasil com a ideia de recomeço. São Paulo era grande, barulhenta e cheia de possibilidades. Nossa vida, a princípio, era o retrato da normalidade. Morávamos em um apartamento que, embora simples, era o nosso castelo. Eu me sentia a mulher mais afortunada do mundo ao caminhar pelas ruas, orgulhosa do homem que estava ao meu lado. Giovanni era trabalhador, ou assim eu acreditava, e sua dedicação em nos prover era o que eu usava como escudo contra qualquer dúvida que tentasse brotar. Ele falava pouco sobre o que fazia, mas o suficiente para que eu não questionasse. Eu ocupava meu tempo dentro de casa, organizando o que tínhamos, tentando transformar aquele espaço em algo que realmente parecesse nosso. E por um tempo, funcionou. A felicidade atingiu seu ápice quando descobri que não estávamos mais sozinhos. Eu carregava no ventre a prova do nosso amor. Aos 6 meses de gravidez, eu já sentia os movimentos vigorosos daquela vida que se formava. Eu passava as tardes costurando pequenas peças de enxoval, imaginando o rosto do meu filho. O Brasil não era apenas um país, era o berço do meu futuro. No entanto, o brilho das manhãs ensolaradas começou a ganhar tons de cinza. Pequenas rachaduras surgiram no nosso cotidiano.
Giovanni, antes transparente, passou a se fechar em longos silêncios. Comecei a notar discrepâncias em suas histórias sobre o trabalho e o dinheiro que trazia para casa. Ele falava de investimentos, de lucros que nunca se materializavam e de contas que, estranhamente, permaneciam atrasadas. Quando eu o questionava, o brilho nos seus olhos era substituído por uma frieza. As mentiras eram pequenas, quase imperceptíveis, mas elas existiam. Ele dizia que estava tudo bem, que o dinheiro estava em trânsito, mas o vazio na nossa despensa dizia o contrário. A tensão começou a habitar os cantos da nossa sala, e pela primeira vez, o apartamento que eu chamava de castelo começou a parecer, sutilmente, uma gaiola. O ar em nosso apartamento no coração de São Paulo, antes preenchido pelo cheiro de café fresco e pelos planos de uma vida próspera, tornou-se quase impossível de respirar. O silêncio de Giovanni não era mais aquele do descanso de um homem trabalhador. Era um muro de concreto que ele erguia entre nós, tijolo por tijolo, mentira por mentira. A máscara de homem de negócios que ele ostentava para a vizinhança começou a rachar diante dos meus olhos. Descobri que o dinheiro que sustentava nossas aparências não vinha de investimentos legítimos, mas de uma teia de enganações que envolvia até o seu próprio sangue. Inclusive, Giovanni estava planejando um golpe contra o próprio primo, através de uma manobra para desviar fundos, sob a promessa de uma sociedade que nunca existiria. Ele falava ao telefone sussurrando, e quando percebia minha presença, mudava o tom para uma doçura forçada que me causava até náuseas. O homem com quem eu cruzei o oceano estava se transformando em um estranho. Um jogador que via em todos ao redor apenas peças de um tabuleiro. Ali, naquela altura, não era mais sobre dinheiro, mas sobre confiança. E a confiança, quando racha, não faz barulho, ela só se espalha. O silêncio dentro de casa era quase palpável, sendo interrompido apenas pelo som dos seus passos e pelo ranger das portas. Ele me olhava, mas não me via. Eu sentia o perigo vibrando no ambiente, que arrepiava os pelos dos meus braços sempre que ele passava por mim. Eu sentia que eu precisava de socorro, que eu precisava fazer alguma coisa. Então, em uma tarde de outubro, enquanto ele estava fora, sentei-me à mesa e, com a caneta trêmula, escrevi a verdade num papel. Enderecei o envelope à minha sogra, na Itália. Contei tudo. As dívidas, as mentiras sobre o emprego, o plano cruel contra o primo e a sombra que habitava o rosto do filho dela. Escrevi como se cada palavra fosse um grito de socorro, uma tentativa de ancorar a realidade antes que ela se dissolvesse completamente. Para mim, aquela carta era um pedido de ajuda disfarçado de relato. O erro fatal foi a minha pressa. Escondi o envelope dentro de um livro na estante para levá-la ao correio na manhã seguinte. Quando Giovanni chegou, a energia da casa ficou pesada. Ele começou a revirar a estante, com impaciência, derrubando coisas no chão. Ele me perguntou onde estava o recibo de uma remessa, mas eu não sabia. A voz dele foi subindo de tom a cada segundo. Meu sangue gelou. Antes que eu pudesse inventar uma desculpa, o livro de orações caiu. O envelope com a carta deslizou entre as páginas e saiu do meio do livro. Giovanni inclinou-se e a pegou. Eu vi o momento exato em que seus olhos percorreram as linhas que eu havia escrito. O papel amassou-se em sua mão forte. Ele não gritou, não explodiu. Apenas se virou lentamente em minha direção, me olhou nos olhos com frieza e perguntou com uma voz desprovida de qualquer emoção humana:
Antonieta, você ia enviar isso para minha mãe? E pela primeira vez desde que eu atravessei o oceano, acreditando que estava segura, eu senti que não havia mais para onde ir. O ar no quarto congelou no instante em que Giovanni terminou de ler a última linha daquela carta. A discussão começou como tantas outras, com palavras atravessadas, justificativas mal construídas e um desconforto que já não cabia mais dentro da casa. Mencionei a carta não como acusação, mas como um pedido de ajuda, mas ele ainda tratava a situação como uma traição contra o próprio marido. A raiva dele foi escalada para uma fúria cega. As palavras começaram a subir de tom, atropelando qualquer tentativa de controle. Eu falava, ele interrompia. Eu insistia, ele avançava. Não havia mais espaço para diálogo, apenas para confronto. No auge da sua fúria, ele me derrubou sobre a cama. O peso do seu corpo sobre o meu, aos 6 meses de gestação, era sufocante antes mesmo que suas mãos alcançassem o travesseiro. Então ele pressionou o travesseiro contra o meu rosto com toda a sua força. Eu tentei resistir, tentei me soltar, mas ele era mais forte que eu. Minha voz começou a falhar. O ar se tornou escasso. O corpo ficou pesado e os movimentos desordenados. E então, tudo foi se apagando aos poucos, como uma luz que insiste em permanecer acesa por mais alguns segundos antes de ceder completamente. Meu corpo permaneceu ali, no mesmo quarto onde eu havia tentado construir uma vida. Giovanni não chorou. Ele não se desesperou. Ele viveu ao lado do meu cadáver com uma frieza que desafiava a sanidade humana. Ele comia, dormia e caminhava pelo apartamento enquanto o meu corpo começava a ceder às leis da natureza. O cheiro da morte começou a habitar os móveis e foi então que ele buscou o descarte. Ele decidiu me guardar dentro de uma mala, mas, para que eu coubesse naquele espaço de apenas 60 centímetros, Giovanni precisou sujar ainda mais as mãos. Com uma navalha e o rosto desprovido de qualquer sentimento, ele seccionou meus joelhos e quebrou meu pescoço, dobrando o que restou de mim até que o couro da mala pudesse finalmente ser fechado. Ele me trancou ali, comprimida contra o meu filho que nunca chegou a respirar, e limpou o sangue do chão com a mesma indiferença de quem limpa uma mancha de vinho derramado. Depois, despachou aquela bagagem para a França em um navio sob um nome falso, acreditando que o mesmo oceano que nos trouxe da Itália levaria seu segredo para o abismo. Giovanni me trancou em uma mala para que eu fosse esquecida, mas o destino tinha outros planos. Ele me transformou em uma voz que o tempo jamais conseguirá silenciar. Eu sou Antonieta, e isso é o que eu não pude contar. Esta narrativa foi inspirada no trágico e histórico Crime da Mala, que chocou o Brasil em 1928. Maria era descrita como uma mulher doce, simples, profundamente religiosa e dedicada à família. Sua vida, que até então seguia dentro dos padrões esperados para a época, ganhou novos rumos quando ela e Giuseppe Pistone se conheceram durante a travessia transatlântica. O cenário que parecia saído de um romance culminou em um isolamento doméstico marcado por dificuldades financeiras e pela natureza possessiva de Giuseppe. No momento de sua morte, Maria estava grávida de 6 meses. Detalhe que intensificou a revolta pública quando o conteúdo da mala endereçada à França foi finalmente revelado no Porto de Santos. O julgamento de Giuseppe Pistone foi um dos eventos jurídicos mais acompanhados da época, cercado por uma multidão que clamava por justiça diante da brutalidade da ocultação do cadáver. Em 1931, ele foi condenado a 31 anos de prisão, uma pena severa para os padrões do período. No entanto,
O desfecho legal trouxe um gosto amargo para muitos. Após passar décadas recluso, Pistone foi beneficiado por decretos de indulto e redução de pena, obtendo a liberdade condicional em 1948. Ele reconstruiu sua vida no interior de São Paulo, em Taubaté, onde chegou a casar-se novamente e viveu de forma anônima até sua morte natural em 1956, aos 62 anos. Enquanto o assassino buscava o esquecimento, a figura de Maria Mercedes Fé percorreu o caminho inverso, transcendendo a tragédia para se tornar um símbolo de fé. Seu túmulo, localizado em Santos, transformou-se em um dos locais de maior devoção popular da Baixada Santista. Considerada por muitos uma santa popular ou milagreira, Maria recebe diariamente visitas de fiéis que depositam flores, acendem velas e deixam ex-votos em agradecimento por graças alcançadas. Para seus devotos, a jovem que foi silenciada pela violência e trancada em uma mala encontrou na espiritualidade uma forma de proteção eterna, sendo invocada especialmente em causas que envolvem a família e a justiça. O que gera mais revolta em você? Saber que Maria foi morta sem sequer ter o direito de ver o rosto do próprio filho, ou saber que o sistema devolveu Giovanni a liberdade, para que ele recomeçasse e vivesse como um homem comum até os 62 anos. Se essa história mexeu com você de alguma forma, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Aqui, toda semana, histórias que nunca puderam ser contadas.